você é um crítico do empoderamento do Congresso em relação ao orçamento, ao recurso que o Congresso tem, obrigatório ali, mais de 24%, né, de gastos não obrigatórios que o Congresso tem controle. Isso aumentou, inclusive, na atual legislatura, na legislatura passada. Agora temos uma nova legislatura, e essa situação ela é também uma jabuticaba brasileira, comparado com outros países do mundo. O Congresso aqui tem poder demais sobre o dinheiro que precisa ser investido? Sim, não tem a menor dúvida, eu escrevi sobre isso. O argumento de quem defende a forma que o Congresso atua no Brasil, realocando recursos da ordem aí de quase 40 bilhões de reais, que é um recurso muito alto frente ao que a gente tem de disponível, que já não está comprometido com despesa obrigatória. O discurso é o seguinte: não, o Congresso é que decide o orçamento em todas as democracias. Não é bem assim. Nas democracias, seja presidencialista, seja parlamentarista, o executivo desenha o orçamento e o Congresso dá as grandes linhas, né? Os grandes números. O déficit vai ser tanto, o limite da despesa total é tanto, a expectativa de receita é essa, ou debate grandes blocos, né? Não, vamos gastar, a partir do ano que vem, vamos gastar menos com defesa nacional, vamos gastar mais com educação. O debate macro, né? Esse que o Congresso faz normalmente nos países. No Brasil, o Congresso vai no subitem do subitem, não, vou fazer uma ponte ligando o município A ao município B, eu vou construir um muro de arrimo lá no meu município, eu vou transferir tanto para gastar com cultura no município X, Y, Z, em volumes absurdamente altos, né? Então, não existe prática orçamentária no mundo similar ao que existe no Brasil. Pega, por exemplo, o caso de Portugal, né? Tive acesso a um relatório da Autoridade Orçamentária de Portugal. Eles estavam desesperados porque estava havendo um aumento muito grande de emendas parlamentares lá. E, se eu não me engano, algo como 700 emendas, né? No Brasil, você tem entre 7 mil e 9 mil emendas. E com 700 emendas, o parlamento português estava dizendo que o orçamento estava ficando inviável. E a gente tem 9 mil emendas, né? E é um dinheiro muito mal gasto, né? É um dinheiro gasto de forma dispersa o recurso, você não tem nenhum planejamento para aquilo, né? Cada deputado, cada senador decide o que vai fazer com o dinheiro, não há como ter coordenação no uso desses recursos. Há um espaço enorme para corrupção, há um espaço enorme para manipulação eleitoral. Então, de fato, eu posso dizer que boa parte desse dinheiro é jogado fora, porque ele poderia ter uma outra aplicação muito mais rentável para o país. São 40 bilhões de reais. Eu não precisaria ter feito uma PEC da transição aumentando do jeito que aumentou a despesa. Se eu tivesse 40 bilhões disponíveis, eu já resolvi o problema da Bolsa Família que queriam resolver. Botava ali mais 20 ou 30 bilhões para suplementar uma ou outra rubrica orçamentária e eu estava resolvido. Então, em vez de fazer uma PEC de 20 ou 30 bilhões, eu fiz uma de 200, né? E parte desse problema vem desse dinheiro que foi confiscado pelo Congresso Nacional. Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa, a gente já vai encaminhando aqui para o fim. A gente tem uma tendência a concentrar muito poder, inclusive poder econômico, no governo central aqui, né, na União, no governo federal. E há, naturalmente, uma tensão recorrente com os estados, né? Muitos estados são obrigados a repassar
a maior parte da sua arrecadação para esse governo central, e aí depois ter de esperar esse retorno para aplicação. A gente tem um federalismo disfuncional, né? Como é que é a tua visão? O que você acha que precisa ser feito para se melhorar, né, a condição mesmo até da execução orçamentária nos estados, da distribuição desses recursos? Como é que você enxerga o federalismo? Você acha que a gente precisa também fazer uma reforma nessa área? Olha, nós temos vários problemas no nosso federalismo, que é realmente muito disfuncional, e todos eles muito difíceis de reformar. Vou citar alguns aqui. Tá? Primeiro, uma principal fonte de financiamento dos estados e dos municípios, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Um valor muito elevado, e os critérios de distribuição são completamente distorcidos. Né? No caso do Fundo de Participação dos Municípios, por exemplo, os municípios muito pequenos recebem uma quantidade enorme de recursos. Isso vem lá de 1940, quando se achava que o município pequeno era um município pobre. Só que hoje os municípios pequenos no Brasil são os municípios de maior renda. Então, hoje o Fundo de Participação dos Municípios transfere dinheiro para município com alta capacidade fiscal, que são municípios de maior renda, e tira dinheiro das periferias urbanas e das cidades médias do Norte e do Nordeste. E para redesenhar isso é impossível, porque os ganhadores atuais simplesmente fazem uma coalizão e impedem isso. O FPE é a mesma coisa, um critério de distribuição quase aleatório, que foi congelado lá atrás, e, por exemplo, olhou a renda per capita dos estados há 3 décadas atrás, esse desenho já mudou, o Centro-Oeste era pobre, já virou rico, e continuou com a mesma distribuição. Não se consegue mudar. Então, esse é um problema. O outro problema que existe é de garantia implícita da União, ou explícita, às vezes, a União, quando o Estado ou o município toma um dinheiro externo, ele tem garantia da União, ao endividamento dos estados. Então, os estados têm incentivos para se endividar, gastar o dinheiro e não pagar, deixar o papagaio na mão da União. Na hora que a União vai cobrar, ele aciona a bancada dele no Congresso, faz um movimento, não se executa a garantia, cria-se uma renegociação de dívida e etc. Então, o Rio de Janeiro é mestre nisso, já está na segunda renegociação especial de dívida e vai empurrando com a barriga. E os estados têm uma tendência a judicializar toda a relação com a União e, surpreendentemente, eles ganham mais de 90% das ações que eles abrem contra a União no Supremo, porque impera no Supremo uma ideia de que os estados são hipossuficientes, que a União pode mais do que os estados. Então, mesmo naqueles pleitos mais descabidos, devo, não nego, pago quando quiser, quando puder ou quando quiser, o Supremo acaba dando ganho de causa para a União e vai acumulando passivos aqui. A União, por sua vez, também tem culpa no cartório, porque muitos grupos de interesse se reúnem no Congresso, aprovam projetos que geram custos para os estados e municípios, e essas leis entram em vigor sem os estados e municípios serem compensados. Pisos salariais, por exemplo, acabaram de aprovar o piso salarial da enfermagem, mas aprovaram também o piso salarial dos agentes de saúde e outras categorias. Isso aí pesa na folha de pagamento dos estados e dos municípios. Aí você aprova uma legislação federal mandando o estado e o município pagar sem mandar o dinheiro. Aí você gira a roda do conflito federativo. Você me empurrou uma despesa que eu não tenho dinheiro para pagar, então eu também não vou pagar a dívida que eu tenho com você. E como o Congresso Nacional tem um perfil federativista muito grande, né, porque cada representante lá tem a sua eleição no seu estado, ele quer levar benefício para o seu estado, então facilmente se formam coalizões para empurrar a conta para a União. E a outra ponta, que talvez seja resolvida na reforma tributária, é a questão da guerra fiscal. Né? Você tem um modelo de tributação do ICMS que
que incentiva os estados a reduzirem a tributação para atrair investimento para o seu território, e muitas vezes isso se dá às custas de outro estado, porque ele dá o crédito tributário aqui, mas esse crédito tributário que ele deu no estado A, o empresário vai usar numa transação que ele fez no estado B. Então, ele não pagou o imposto no estado A e vai usar esse crédito que ele não pagou o imposto para descontar o que ele deveria pagar no estado B. Então, vira uma corrida para o fundo do poço, em que todo mundo dá incentivo para atrair emprego, para atrair investimentos, mas isso acaba prejudicando todo mundo no conjunto. Todo mundo perde receita e, no fim das contas, o empreendedor acaba fazendo um leilão. Ele acaba indo para o lugar que ele já queria ir mesmo, mas ele antes faz um leilão para pagar menos imposto naquele lugar onde ele já queria ir. Então, são várias dimensões de conflitos federativos. Talvez, se a gente começar a resolver pela essa questão da guerra fiscal e a reforma tributária, já é um passo a ser dado. Fantástico.